Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90, então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Saudações, família! Sejam muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Hoje, vamos mergulhar no mundo sombrio dos maiores chefões da máfia, ativos em 2024. Esses são homens que operam nas sombras, com redes globais e influência que atravessa continentes. Prepare-se para conhecer as histórias por trás dos nomes que dominam o submundo organizado. Desde as ruas agitadas de Nova York até os becos sinistros de Palermo, esses indivíduos comandam impérios do submundo que desafiam as leis e moldam o destino de milhões de pessoas. Conheça suas origens, suas ascensões ao poder e os segredos que mantêm suas operações tão elusivas. De Sami Gravano, o touro que virou informante, até Kenichi Shinoda, o fantasma japonês, figuras que transcendem fronteiras e desafiaram a justiça. Prepare-se para uma jornada pelos corredores sombrios do submundo global. Descubra como esses chefões da máfia moldam o mundo ao seu redor e desafiam a ordem estabelecida. Esteja pronto para desvendar os segredos dos maiores titãs da máfia organizada em 2024. Não perca nenhum detalhe. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder os próximos episódios daqui do canal. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e da loja nos comentários fixados. Considerem se tornarem apoiadores. Isso é fundamental para que possamos desenvolver o canal cada vez mais. Agora vamos adentrar neste mundo fascinante e sombrio juntos. Bora pro vídeo! Michael Mancuso, já ouviu falar dele? Esse foi o homem que deu de baixa na mulher que o serviu fielmente por anos. Da mesma forma que Semyon, o Dom Cérebro, foi leal ao governo russo, e eles a ele. E também temos o conhecido Vitor Amuso, suspeito de ser o mais louco de todos, um chefe da máfia responsável pelo caos na Itália. Com que propósito? Suas mensagens eram claras. Eles precisavam provar que sua insanidade não tinha limites. Pelos seus delitos, incluindo extorsão, quedas, manipulação do governo, entre outros, ficou mais do que claro que ninguém estava seguro. Nem amigos, nem inimigos, e definitivamente nem mesmo a família. Estes são os chefes da máfia que você nunca soube que ainda estão vivos e na atividade em 2024. Conheça Semyon Mogilevich, o Dom Cérebro. Com uma mente afiada como uma lâmina e uma frieza à altura, Mogilevich foi descrito até mesmo pelas forças da lei como o mafioso mais perigoso do mundo. A carreira mafiosa desse ucraniano se estende por décadas. Sem esquecer que suas atividades vão desde contrabando e quedas sob contrato até contrabando de pessoas e redes internacionais de bordéis. Ele é o símbolo de um chefe da máfia moderno. Aquele que conseguiu fundir com sucesso empresas mafiosas tradicionais com as complexidades das finanças globais. O alcance de Mogilevich no mundo corporativo é tão impressionante quanto sinistro. Ele foi ligado a uma infinidade de empresas, desde firmas de energia até bancos, as usando como fachadas para operações de lavagem de dinheiro em escala colossal. Sua habilidade de navegar nas águas turvas das finanças internacionais permitiu-lhe lavar bilhões de dólares, garantindo sua posição nas camadas superiores da hierarquia mafiosa. Sob a orientação de Mogilevich, a máfia russa opera com um nível de sofisticação que rivaliza com qualquer corporação multinacional. Ele próprio é considerado ter uma proteção política significativa, o que lhe permite operar com relativa impunidade, apesar de estar na lista dos 10 mais procurados do FBI. Por todos esses anos Mogilevich permaneceu e permanece foragido. Se acredita que ele resida na Rússia, onde continua a supervisionar seu vasto império mafioso. O interessante é que o governo russo mostrou pouco interesse em o extraditar,
e alguns especulam que suas conexões no Kremlin são o que o mantém protegido dos esforços internacionais de aplicação da lei. Sua reputação por loucuras é bem conhecida, com um rastro de corpos deixados em sua ascensão ao poder. Ele não é um homem a ser contrariado levianamente, e aqueles que tentaram enfrentá-lo frequentemente encontraram fins brutais. O mundo de Semyon Mogilevich é onde as linhas entre negócios legítimos e empresas mafiosas são borradas. Sua capacidade de operar à vista de todos, manipular sistemas e pessoas, faz dele uma ameaça particularmente insidiosa. O próximo chefe da máfia nos leva para Big Apple, Nova York. Ele é uma figura enigmática à frente da família Bonanno, o atual chefe cuja jornada pelas fileiras mostra poder, traição e sobrevivência. Você acertou, é Michael Mancuso. Michael Mancuso, o chefe da família Gambino, sempre foi um imã para problemas e tretas. Após cumprir uma sentença de 10 anos de prisão pela queda em segundo grau de sua esposa, Evelina Mancuso, emergiu da prisão endurecida e sedenta por poder. Seu perfil mafioso garantiu sua entrada na família Bonanno, assumindo o papel de sicário. Consequentemente, sua habilidade de navegar pelas águas traiçoeiras da política da máfia e sua inclinação para brigas o fizeram ascender nas fileiras. Não demorou muito para que ele fosse promovido a capitão, uma posição que lhe conferiu mais poder e respeito. Dentro da organização, como capitão, Mancuso supervisionava sua equipe com mão de ferro, garantindo que os interesses da família Bonanno fossem protegidos e que seus inimigos fossem tratados rapidamente. As ruas sussurravam histórias sobre as façanhas de Mancuso, e seu apelido, Mickey Nose, se tornou sinônimo de medo e respeito. Sua influência continuou a crescer, e ele se tornou uma peça-chave nas operações da família. De esquemas de extorsão a casas de jogos ilícitos, o nome de Mancuso era falado em tons baixos, e aqueles que cruzavam seu caminho frequentemente enfrentavam consequências drásticas. Com a chegada do novo milênio, a família Bonanno enfrentava desafios da aplicação da lei e de organizações rivais. As qualidades de liderança de Mancuso não passaram despercebidas, e quando o chefe interino da família foi preso por acusações de extorsão e quedas, foi Mancuso quem foi escolhido para assumir as rédeas como chefe interino. Foi durante esse período que uma decisão grave foi tomada, uma que mais uma vez colocaria Mancuso sob uma luz sinistra e reafirmaria sua reputação como um líder formidável. O ano de 2004 foi marcado pela queda de Randolph Pizzolo. Foi Mancuso, agindo sob as ordens de Vincent Bassiano, quem orquestrou esse ato impiedoso. Pat Solo, um associado considerado imprudente e um risco, foi dado de baixa em 30 de novembro. O sicário, um soldado chamado Anthony Aiello, foi apenas a mão que Mancuso apontou o dedo. Em 2008, Mancuso foi condenado a 15 anos de prisão, uma sentença que para muitos pareceria o fim de seu reinado. Mas as barras de uma cela de prisão não podiam conter sua influência, mesmo enquanto cumpria a pena. Sua presença era sentida dentro da família Bonanno. Em 2013, ainda encarcerado, Mancuso foi nomeado o novo chefe oficial da família Bonanno. Após sua libertação em 2019, Mancuso não perdeu tempo em reestruturar a família. Ele afastou aqueles que se opuseram a ele, incluindo o chefe interino e seu conselheiro, que tentaram minar sua autoridade. Mancuso nomeou novos chefes interinos, garantindo que aqueles que eram leais a ele estivessem em posições de poder. A abordagem de Mancuso à liderança era um ato de equilíbrio delicado. Ele buscava reviver fontes de receita tradicionais, como agiotagem, jogos de azar e esquemas de proteção, enquanto também explorava novas oportunidades que poderiam fornecer à família uma vantagem financeira. Seu objetivo era simples: garantir a prosperidade da família Bonanno em uma era em que as antigas regras do submundo organizado já não garantiam sucesso. Mas, em 2022, Mancuso se viu mais uma vez do lado errado da lei, preso por violar os termos de sua liberdade supervisionada ao se associar com mafiosos conhecidos. Em julho de 2023, ele foi condenado a uma sentença de 11 meses de prisão, um revés que destacou a natureza instável da vida no topo de uma família mafiosa. Enquanto Mancuso cumpre sua pena, o futuro da família Bonanno está em jogo.
Porém, no entanto, o mesmo não pode ser dito de Robert D'Onofrio, um executor temido que subiu ao topo do submundo de Nova York e continua livre, apesar de sua propensão para atos malucos. Agora, falaremos de Little Robert D'Onofrio, o executor. O início dos anos 1990 testemunhou um dos episódios mais loucos na história da máfia estadunidense, a treta da família Colombo. À medida que o conflito se intensificava, Robert D'Onofrio tomou uma decisão crucial que definiria seu futuro dentro da organização. Em 1991, ele trocou de lado, se alinhando com a organização leal ao chefe oficial, Carmine Júnior Pérsico. Esse movimento demonstrou tanto sua astúcia estratégica quanto sua compreensão das dinâmicas de poder da família. A lealdade de D'Onofrio à organização de Pérsico não veio sem custos. Ele se viu envolvido em tramas que buscavam eliminar figuras-chave da organização rival. Ironicamente, foi Vitor Little V. Corena quem introduziu D'Onofrio na família Colombo. Infelizmente, as disputas internas agora colocavam os antigos amigos um contra o outro. Segundo um relatório do FBI, D'Onofrio fazia parte de uma equipe de sicários que tentou por 2 vezes dar de baixa em William Cutolo, um membro proeminente da oposição. A primeira tentativa, planejada para o Dia de Ação de Graças de 1991, envolveu um esquema tão audacioso quanto perigoso. Os sicários disfarçados de judeus assídicos, equipados com metralhadoras e coletes à prova de balas. Um plano que foi abortado pela liderança da organização. Em 1992, o destino de D'Onofrio tomou um rumo decisivo quando ele, junto com outros, se declarou culpado de conspiração para cometer quedas. Os processos judiciais que se seguiram pintaram um quadro grave da vida que ele escolheu. O juiz federal de Brooklyn, Léo Glaser, reconhecendo a extensão dos delitos, mas a ausência de quedas reais, condenou aqueles julgados a 13 anos e os que se declararam culpados, como Little Robert, a 8 anos de prisão. Após sua libertação da prisão em julho de 2000, D'Onofrio não se retirou das sombras, mas se restabeleceu dentro da família, e suas conexões com ambas as organizações, Pérsico e Orena, o posicionaram como uma figura unificadora. Enquanto a família Colombo enfrentava as consequências de um caso federal de extorsão que resultou em 14 declarações de culpa, incluindo a do chefe em espera, Theodore Skinny Ted Pérsico, o palco estava preparado para a ascensão de Robert D'Onofrio a chefe interino. Sua nomeação sinalizou um novo capítulo para os Colombos, um em que as lições do passado moldariam as estratégias do futuro, mesmo que ele operasse sob o radar. Ele supervisiona os diversos esquemas da família, desde agiotagem e jogos de azar até os domínios mais sofisticados do submundo de colarinho branco. Sua capacidade de se adaptar às dinâmicas mutáveis do mundo da máfia enquanto mantém as operações principais da família demonstra sua habilidade como líder. O respeito que D'Onofrio comanda é evidente na forma como ele conseguiu evitar os emaranhados legais que aprisionaram outros membros da máfia. Essa habilidade de evadir a lei enquanto direciona o curso da família indica claramente sua perspicácia e discrição. A influência de D'Onofrio também se reflete na lealdade que ele inspira entre seus associados. Seus relacionamentos de longa data dentro da família, incluindo seus laços com as organizações Pérsico e Orena, permitiram-lhe fomentar um senso de unidade que havia sido esquivo no passado. Essa unidade ajudou a proteger a família da infiltração de agentes da lei disfarçados, garantindo assim o reinado e a liberdade contínuos de Robert. Outro nome que vem à mente quando se considera a tática necessária para evitar a captura, apesar de estar no radar das agências de aplicação da lei por vários anos, é o do chefe da máfia italiana Domenico Cefalù. A história de Cefalù começa nas movimentadas ruas de Palermo, Sicília. Ele nasceu em um mundo que moldaria seu destino. Em 1947, em meio às dificuldades da Itália pós-guerra, a vida de Cefalù foi colocada em um curso que o levaria para longe de sua terra natal. Buscando a promessa de oportunidades, ele cruzou o oceano até os Estados Unidos, onde as sombras do submundo organizado logo o envolveram. Ao se estabelecer em sua nova vida, Cefalù se viu atraído pela vasta rede da família Gambino. Os Gambinos, um nome sinônimo de poder e medo no submundo da máfia,
estavam expandindo seu império e o contrabando de heroína era seu bilhete de ouro. Com suas raízes sicilianas e ambição crescente, Cefalu se tornou um jogador fundamental nesse jogo perigoso. Embora ele tenha sido condenado a 6 anos de prisão em 1982, isso não conteve sua influência nem cortou seus laços com a família Gambino. Após sua libertação, Domenico Cefalu foi formalmente introduzido na família Gambino como um homem feito nos anos 1990, um distintivo de honra que marcou sua plena aceitação no grupo. Agora, sob a tutela do capitão Pasquale Conte, Cefalu aprimorou suas habilidades, provando ser um operador formidável dentro da equipe siciliana Zip Crew. Sua influência se espalhou pelos bairros de Queens e Brooklyn, onde ele orquestrou uma variedade de atividades ilícitas, desde agiotagem até jogos de azar. A ascensão de Cefalu continuou e, em 2005, ele alcançou os escalões superiores da estrutura de poder da família. Jack DeAmico, o chefe de rua e ex-aliado do infame John Gotti, reconheceu o potencial de Cefalu e o nomeou subchefe da família. Esse papel não era apenas um título, era um mandato para supervisionar as operações da organização siciliana dentro da família Gambino, uma tarefa que Cefalu assumiu com uma mente estratégica e mão de ferro. Vivendo com sua mãe e mantendo uma fachada de legitimidade através de seu trabalho em uma padaria, o verdadeiro poder de Cefalu estava nas sombras. Sua influência e controle sobre as operações da família cresceram, assim como o respeito que ele comandava entre seus pares. Então, em julho de 2011, os ventos da mudança sopraram mais uma vez. Com Peter Gotti atrás das grades, a família Gambino precisava de um líder que pudesse afastá-los dos erros do passado, e Cefalu foi a resposta deles. Sua nomeação como chefe da família foi um retorno aos velhos tempos, ao estilo tradicional de liderança mafiosa que enfatizava o poder consolidado sob um único chefe incontestável. O reinado de Domenico Cefalu como chefe da família mafiosa Gambino marcou um momento crucial no submundo organizado. Sua liderança significou um retorno aos velhos tempos, quando a palavra do chefe era lei e a lealdade era a moeda do poder. Sua história, desde as ruas de Palermo até o auge de uma das organizações mafiosas mais temidas dos Estados Unidos, é um testemunho de sua influência duradoura no mundo da máfia organizada. Agora, vamos nos voltar para o chefe calculista, Liborio Bellomo. Esses chefes podem ser implacáveis, mas muitas de suas operações são baseadas em cálculos e estratégias meticulosas. A ascensão de Bellomo dentro das fileiras da família Genovese foi nada menos que extraordinária. Aos 20 anos, ele foi introduzido na Cosa Nostra em uma cerimônia de indução secreta. Seu padrinho, Vincent Caffaro, via nele não apenas um protegido, mas um futuro líder, um homem que poderia carregar a tocha da família para uma nova era. No início dos anos 1980, Bellomo assumiu o comando da 116 Street Crew, uma célula da família com tentáculos em várias atividades ilícitas, desde jogos de azar ilegais até o submundo sombrio da extorsão trabalhista. A influência da célula permeava o Conselho Distrital dos Carpinteiros da cidade de Nova York, mostrando a habilidade de Bellomo em manipular e controlar sindicatos trabalhistas em benefício da família. A abordagem de Bellomo para conduzir os negócios da máfia era incomum. Evitando os holofotes, ele optava por manter um perfil discreto, frequentemente encontrando-se com outros mafiosos sob a cobertura da noite em locais isolados. Seu vestuário era despretensioso, jeans e moletons, nada parecido com os ternos chamativos típicos dos mafiosos de sua época. Essa predileção pela discrição tornou-se uma marca registrada de seu estilo de liderança, permitindo-lhe navegar pelas águas traiçoeiras do submundo organizado com um grau de anonimato. Porém, sob a tutela de Bellomo, a influência da família Genovese na indústria da construção aumentou. Ele se tornou o principal extorsionário do Conselho Distrital dos Carpinteiros de Nova York, usando seu poder para moldar o horizonte da cidade. Seu alcance se estendia ao Jacob Javits Convention Center, onde ele colocava membros leais da CRIO em posições-chave dos sindicatos, solidificando ainda mais seu controle sobre a construção na cidade. Mas, no entanto, o império de Bellomo não estava livre de desafios.
Sua ascensão ao poder foi marcada por uma série de jogadas animalescas de poder, incluindo uma disputa com o capitão de Little Italy, Peter de Feu. O desfecho foi um testemunho da sagacidade estratégica de Bellomo, pois ele garantiu o controle exclusivo sobre o Bronx Carpenters Local 17, efetivamente removendo a influência de Feu e consolidando a sua própria. A lei, no entanto, estava de olho. As atividades mafiosas de Bellomo não passaram despercebidas, e em 11 de junho de 1996, ele enfrentou uma série de acusações sob a Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Extorsão, a famosa Lei Rico. A acusação incluía alegações de quedas, extorsão e extorsão trabalhista, pintando um quadro de um homem cujo alcance mafioso era tanto amplo quanto profundo. As quedas dos mafiosos Ralph de Simone e Antônio Lorenzo, ambos suspeitos de serem informantes, foram particularmente incriminadores, sinalizando até onde Bellomo estava disposto a ir para proteger os segredos da família. Apesar de seus esforços para escapar da justiça, incluindo a aprovação em testes de polígrafo, o destino de Bellomo estava selado. O peso das evidências contra ele era esmagador e ele foi obrigado a fazer um acordo com os promotores. Ele se declarou culpado de extorquir propinas de um sindicato da construção e de uma empresa de coleta de lixo, o que resultou em uma sentença de 10 anos de prisão. Foi um golpe significativo para Bellomo e a família Genovese, mas que não diminuiu sua influência nem o medo que ele instilava tanto em seus associados quanto em adversários. Ao ser libertado da prisão em 1º de dezembro de 2008, Libório Bellomo voltou para um mundo onde o cenário da máfia organizada havia mudado. Ainda assim, as operações da família mafiosa Genovese continuaram a prosperar sob sua liderança alegada. O retorno de Bellomo ao poder foi marcado por uma consolidação estratégica do controle e pela reafirmação de sua influência nas fileiras da família. Vitor Amuso, o líder implacável. Vitor Amuso é outro homem cujo nome está pouco associado ao público, mas seu empreendimento mafioso está longe de ser insignificante. Como o líder de pulso firme da família mafiosa Lucchese, o reinado de Amuso no final do século XX marcou um dos capítulos mais implacáveis da máfia americana. Sua história é tecida com voracidade, lutas pelo poder e um controle inflexível sobre o submundo. Quando jovem, Amuso foi atraído para a família mafiosa Lucchese, uma das organizações mafiosas mais poderosas da época. A família, sob a liderança de Tommy Lucchese, estava envolvida em uma série de atividades mafiosas, desde agiotagem e jogos de azar até extorsão e quedas. A ambição e a disposição implacável de Amuso chamaram a atenção da hierarquia da família, e ele começou sua ascensão nas fileiras. Os anos 1980 trouxeram uma mudança sísmica na estrutura da família Lucchese com a queda do chefe Anthony Corallo. Um vácuo de poder surgiu e, junto com seu antigo associado e executor Anthony Gaspi Picasso, Amuso manobrou pela política interna da família com uma mistura de astúcia e frieza. Já no final dos anos 1980, Amuso havia alcançado o ápice do poder, se tornando o chefe da família Lucchese. O mandato de Vitor Amuso como chefe da família mafiosa Lucchese foi um período marcado por uma busca implacável de poder e riqueza, muitas vezes às custas de outras pessoas e da ordem social. Seu estilo de liderança era autoritário, e suas atividades mafiosas eram diversas e abrangentes, afetando a vida de inúmeras pessoas dentro e fora da esfera do submundo organizado. Durante o comando de Amuso, a família Lucchese se envolveu em uma grandeza de empreendimentos mafiosos. Um dos mais lucrativos era o esquema de extorsão no distrito de Vestuário, onde a família exercia controle sobre as rotas de caminhões e sindicatos trabalhistas. Isso lhes permitiu desviar milhões de dólares da indústria através de extorsão e propinas. A indústria da construção era outro domínio em que a influência da família Lucchese se fazia sentir. Esses relatos ilustram como os chefes da máfia, como Bellomo e Amuso, operam com uma combinação de intimidação, estratégia e manipulação, consolidando seu poder e mantendo o controle sobre vastas redes de atividades ilícitas. Suas histórias são um testemunho do impacto duradouro que esses líderes mafiosos têm sobre o submundo e a sociedade em geral. Através de fraudes em licitações e controle dos sindicatos de construção,
Eles conseguiram garantir contratos e manipular o mercado a seu favor. Mas, no entanto, a queda de Amuso começou no início dos anos 1990, quando as agências de aplicação da lei, armadas com estatutos RICO, começaram a fechar o cerco à máfia. Vários dos subordinados de Amuso foram presos e as atividades da família estavam sob intensa vigilância. Em 1991, o próprio Amuso se tornou um fugitivo após ser indiciado por várias acusações, incluindo quedas e extorsão. A rede ao redor de Amuso se apertou quando seu executor de confiança, Anthony Casso, foi capturado. Anthony, enfrentando prisão perpétua, tornou-se informante e forneceu ao governo evidências incriminadoras contra Amuso. Esta traição dentro de seu círculo íntimo foi um golpe significativo para o poder de Amuso e sinalizou o início do fim de seu reinado. Após quase um ano em fuga, Amuso foi finalmente capturado na Pensilvânia. Seu julgamento foi um espetáculo midiático, com revelações das atividades mafiosas da família Lucchese cativando o público. Amuso foi condenado por várias acusações e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O impacto do império mafioso de Vitor Amuso foi profundo. As disputas e a corrupção que marcaram sua liderança tiveram um efeito dominó em toda a sociedade. Os negócios sofreram com as extorsões, os tóxicos devastaram comunidades e o Estado foi desafiado pelos atos mafiosos audaciosos da família Lucchese. A queda de Amuso também marcou um ponto de virada na luta contra o submundo organizado. Sua condenação, juntamente com a de outros chefes da máfia como Matteo Messina Denaro, demonstrou a eficácia das leis RICO e a determinação das autoridades em desmantelar o poder da máfia. Agora, falemos um pouco do chefe da Yakuza, Kenichi Shinoda. Adentramos nas densas selvas urbanas de Tóquio, onde encontramos uma figura que inspira respeito e medo em medidas iguais dentro da Yakuza, o notório sindicato do submundo organizado do Japão. Este é Shinobu Tsukasa, também conhecido como Kenichi Shinoda, o reverenciado padrinho da Yamaguchi-gumi, a maior família Yakuza do Japão. Seu domínio sobre o submundo mafioso do Japão é ao mesmo tempo enigmático e firme. Em seu comando, a Yamaguchi-gumi expandiu seus esquemas tradicionais, incluindo jogo, extorsão e agiotagem, para empreendimentos mais sofisticados como delitos de colarinho branco, manipulação do mercado de ações e delitos cibernéticos. A organização Yamaguchi-gumi não apenas se enraizou no tecido mafioso do Japão, mas também estendeu seu alcance internacionalmente. O sindicato está envolvido no contrabando de tóxicos, trabalhando em conjunto com organizações asiáticas para distribuir tóxicos pelo mundo. Suas operações são envoltas em sigilo, e seus membros são vinculados por um rígido código de conduta que exige obediência e lealdade absolutas. Apesar de sua reputação notória, Shinoda mantém um perfil discreto, uma estratégia que lhe serviu bem para evitar a aplicação da lei enquanto continua supervisionando as operações da Yamaguchi-gumi. Seu estilo de liderança é de intimidação silenciosa e movimentos calculados, assegurando a sobrevivência e prosperidade do sindicato diante das repressões das autoridades japonesas. O enigma de Shinoda e da Yamaguchi-gumi é uma complexa teia de tradição, modernidade e inovação mafioso. Sua história não é apenas sobre delitos, mas também reflete o lado sombrio da sociedade que continua a evoluir e desafiar os limites da aplicação da lei e da segurança internacional. Por fim, vamos falar de Sammy Gravano. Sammy Gravano é outro chefe da máfia moderna que dominou a arte da lealdade e da traição à máfia. Ele é um dos poucos nomes que despertam intriga e medo. Conhecido como o Touro, a vida de Gravano parece saída de um thriller mafioso, de um garoto destemido do Brooklyn a um temido subchefe na notória família mafiosa Gambino. Cometeu quedas quando jovem e se tornou um dos mais famosos informantes do governo na história, derrubando o Dom Teflon, John Gotti. Esta é a história de traição, poder e de um homem que caminhou na corda bamba entre lealdade e sobrevivência. Filho de imigrantes italianos trabalhadores, Gravano foi batizado numa vida de dificuldades, onde o respeito se ganha com os punhos e o medo. Desde menino, seus punhos falavam por ele, e logo ficou conhecido como Sammy o Touro.
Logo cruzou caminhos com a família mafiosa Colombo, onde aprendeu os esquemas do submundo organizado, executando tarefas e provando sua lealdade. Mas foi com a família mafiosa Gambino, uma das 5 famílias que dominavam o cenário da máfia organizada de Nova York, que Gravano encontrou sua verdadeira vocação. Com chefes como Carlo Gambino e depois Paul Castellano, a reputação de Gravano como um ganhador implacável e eficiente cresceu. Ele se envolveu em agiotagem, raptos e extorsões. Foi na indústria da construção que Gravano realmente deixou sua marca, usando intimidação e conexões com a máfia para garantir contratos lucrativos e controlar sindicatos trabalhistas. Logo se tornou um membro totalmente iniciado da máfia, e com isso veio a responsabilidade de realizar os trabalhos sujos da família, culminando na queda de Paul Castellano, o ex-chefe da máfia, do lado de fora do Sparks Steakhouse. Gotti ascendeu ao poder e Gravano estava ao seu lado, promovido a subchefe, o segundo no comando da família Gambino. A mídia apelidou Gotti de Dom Teflon por sua habilidade em evitar condenações, mas foi a astúcia e frieza de Gravano que ajudaram a solidificar seu reinado. Logo, o império que Sammy Gravano ajudou a construir era tão formidável quanto temido. No entanto, as bases deste grupo mafioso eram mais frágeis do que pareciam no início dos anos 1990. Os ventos da mudança sopravam pelas ruas de Nova York, trazendo consigo sussurros de traição que abalariam as estruturas da família Gambino. O mundo de Gravano começou a desmoronar quando a lei finalmente alcançou John Gotti. Junto com Gravano e outros membros de alto escalão da família, foram presos sob acusações que iam de quedas à extorsão. Para Gravano, a perspectiva de passar a vida na prisão pairava como uma sombra sombria, uma recompensa amarga por seus anos de serviço leal à máfia. Diante das gravações comprometedoras de Gotti falando mal dele e da sombria realidade de passar o resto de seus dias atrás das grades, Gravano tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso da história da máfia organizada. Num movimento que surpreendeu tanto as forças da lei quanto a máfia, Gravano concordou em se tornar testemunha do governo, virando as costas para Omerta, o sagrado código de silêncio que havia governado sua vida. A cooperação de Gravano foi um tesouro para o governo. Seu conhecimento interno sobre o funcionamento da família Gambino era incomparável. Ele sabia onde estavam enterrados os corpos, e seu depoimento foi a peça-chave no caso do governo contra Gotti e os outros réus. Com a precisão de um cirurgião, Gravano expôs a estrutura, as operações e a história da família Gambino, implicando seus ex-associados em uma série de delitos que há muito tempo estavam envoltos em mistério. O julgamento foi um circo midiático, com cada revelação dos lábios de Gravano sendo manchete em todo o país. Para o azar de Gotti, ele recebeu uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, efetivamente encerrando o reinado do Dom Teflon. Porém, no entanto, as ações de Gravano não foram sem consequências, pois a máfia nunca o perdoou, e o preço em sua cabeça mostrava a profundidade da traição sentida por seus antigos companheiros. Anos depois, a família de Gravano foi obrigada a viver com o estigma e o perigo associados à sua cooperação. Por fim, o homem que um dia foi um mafioso respeitado e temido agora era um delator, vivendo às sombras, constantemente olhando por cima do ombro. Salve família! E assim concluímos nossa jornada pelos maiores chefões da máfia ativos em 2024. Espero que tenham sido tão fascinados quanto eu com as histórias desses titãs do submundo organizado, cujas vidas são um verdadeiro thriller. As máfias organizadas são um espelho distorcido da sociedade que conhecemos. Enquanto esses chefões prosperam nas sombras, as autoridades globais continuam a luta para enfrentar seus desafios. É uma batalha que atravessa fronteiras e exige cooperação internacional. À medida que nos despedimos, é crucial lembrar que o combate ao submundo organizado é um esforço contínuo. Cada passo na direção da justiça e da segurança é vital para proteger nossas comunidades e preservar a ordem mundial. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração fascinante e complexa.
Se você gostou deste vídeo e deseja mais conteúdo sobre os bastidores do crime, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Até a próxima! Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!